Cerca de 71% da superfície da Terra é coberta por água e 97,4% desse volume está nos oceanos. Por isso, ao olharmos imagens do nosso planeta visto do espaço, ele parece uma esfera azul, mas e se toda essa água secasse? Como ele seria? Quer saber mais sobre esta hipótese? Então, vem com a gente! Mas antes de começarmos esse vídeo, eu gostaria de lhe pedir, se ainda não é inscrito em nosso canal, que se inscreva, deixe o seu joinha para nos ajudar. Já se inscreveu no canal e já deixou o seu joinha? Então agora confira comigo o que veremos se o oceano secar. Não restam dúvidas que as árvores e florestas são imprescindíveis para a nossa sobrevivência e a de milhares de espécies de animais. No entanto, muitas vezes nós esquecemos de considerar a importância dos oceanos, que representam um sistema de suporte à vida mais importante do planeta. De acordo com Gallagher Flynn, do portal How Stuff Works, os oceanos têm dois papéis fundamentais no suporte à vida. Em primeiro lugar, sem eles os raios solares castigariam o Equador, enquanto os polos receberiam bem pouco calor, especialmente durante o inverno. Isso porque os oceanos absorvem radiação solar que incide sobre o Equador e distribuem o calor no meio das correntes oceânicas, que ajudam a levar as águas mais cálidas até os polos, trazendo as mais frias de lá para a região equatorial. Sendo assim, os oceanos são responsáveis por regular a temperatura da Terra e permitem que nenhuma área seja quente ou fria demais para a sobrevivência de espécies animais. Em segundo lugar, os oceanos são parte integral do ciclo de águas, que acontece mais ou menos assim. Os raios solares aquecem a água presente na região do Equador, fazendo com que ela evapore, se transforme em nuvens e em algum momento volte para a superfície na forma de chuvas. Mas tem algo a mais que acontece durante esse processo. Conforme o ar quente resultante da evaporação sobe, ele arrasta junto o ar mais frio que se encontra mais abaixo, tornando com isso mais homogênea a distribuição de calor. A vida começou na água. O oceano abriga a maior biodiversidade do planeta e vem dele a maior parte dos recursos para o nosso modo atual de vida, os chamados serviços ecossistêmicos. Alguns deles são diretos e mais conhecidos como pesca, lazer, esportes, navegação, atividades portuárias e extração de recursos minerais, como petróleo, gás e, mais recentemente, energias renováveis e produtos biotecnológicos. Outros serviços ecossistêmicos são indiretos e nem sempre tão perceptíveis. Por exemplo, pesquisas mostram que estar próximo ao mar previne doenças e promove o bem-estar. Além disso, o oceano é um dos maiores responsáveis pela regulação do clima no planeta, não só da zona costeira, mas também das áreas continentais. Imagine que os oceanos do planeta desaparecessem, deixando apenas terra e rochas no seu lugar. Mesmo sem os mares, ainda teríamos alguma água de reserva, como a dos lagos, rios e que se encontra na forma de gelo nas calotas polares e a subterrânea. Entretanto, se somarmos toda essa água, ela representa apenas 3,5% do que restaria no mundo. O problema é que essa quantidade estaria bem longe de ser suficiente para que o ciclo da água pudesse acontecer. E sem os oceanos para formar as nuvens, as chuvas se tornariam eventos incrivelmente raros. Alguns tempos depois, a NASA fez um vídeo que mostra os oceanos da Terra secando aos poucos, com o nível do mar abaixando 10 metros em cada quadro na animação. Muitos dos dados desse projeto vieram do Earth Observatory, da própria agência espacial, que é um centro online de imagens e dados de satélite. Mas isso foi há 12 anos e o vídeo tinha apenas 512 pixels de resolução. No site da NASA havia um recado. Os frames de alta resolução estavam disponíveis e poderiam ser usados com imagens individuais para criar versões em alta resolução do vídeo. Foi o que um cientista planetário da Agência de Exploração Aeroespacial do Japão decidiu fazer, recriando a animação em 4K. Como você pode ver no vídeo, aos poucos o nosso planeta se transformaria em um imenso deserto e nós assistiríamos às nossas poucas reservas de água diminuindo e diminuindo, até que não restasse mais nada. O vídeo mostra como em alguns lugares os mares são baixos e desaparecem rapidamente entre o Reino Unido e a Europa, Rússia e Alasca, Ásia e Austrália. Então, instantaneamente podemos apreciar como a água apenas os separa, explica o cientista. Além disso, o vídeo também nos leva a uma viagem no tempo. Durante a última era do gelo, o nível do mar era bem mais baixo.
porque muita da água que hoje forma os oceanos estava na forma de gelo nas regiões polares da Terra. Então, com o oceano em níveis mais baixos, a migração da humanidade pelos continentes era viável, mesmo antes do surgimento dos primeiros navios. Os seres humanos até seriam capazes de sobreviver por algum tempo, através da obtenção da água subterrânea e, quem sabe, por meio da instalação de fazendas hidropônicas sob a terra. Contudo, na superfície, não demoraria até as plantas começarem a secar e os animais a morrer, e tudo se tornaria tão seco que os incêndios passariam a pipocar por todos os lados, e não haveria água para controlá-los. Pois, além do risco de virar churrasquinho dos incêndios, haveria outro probleminha. A quantidade de dióxido de carbono produzida pelas chamas e liberada na atmosfera seria gigante e contribuiria para acelerar o aquecimento global. Isso porque os raios solares continuariam incidindo sobre o Equador como sempre, e não teremos mais as correntes oceânicas para distribuir o calor. E com os gases de efeito estufa liberados pelo incêndio ajudando a manter as temperaturas mais altas perto da superfície, essa região da Terra se transformaria em um verdadeiro forno. Para você ter uma ideia, a temperatura média da Terra passaria a ser superior aos 67 graus, em vez dos 16 graus atuais, tornando impossível a sobrevivência, inclusive das espécies mais resilientes. Sem falar que, como o nosso planeta seria um desertão, existiriam grandes variações de temperatura entre o dia e a noite, e isso criaria sistemas de alta e baixa pressão que dariam origem a vendavais. Considerando que o manto de gelo da Antártida ainda esteja intacto nesse estágio, os humanos seriam obrigados a migrar para o hemisfério sul. Contudo, os prospectos não seriam muito positivos. A humanidade possivelmente concentraria todos os seus esforços em obter o gelo armazenado sobre a superfície do continente gelado, onde a água estaria a salvo da evaporação. Porém, vamos ser otimistas. Digamos que os humanos desenvolvessem algum tipo de biosfera subterrânea autossustentável. O problema é que a Antártida é um local extremamente remoto e de difícil acesso, e os poucos sobreviventes que conseguirem chegar até lá se deparariam com uma terra erma e encharcada, desprovida de qualquer infraestrutura. É possível que os gatos pingados que ainda restassem na face da Terra fossem obrigados a viver em bunkers. Agora, pense no panorama. Todas as plantas da superfície desapareceriam. O planeta arderia em incêndios monumentais. A atmosfera se tornaria progressivamente menos respirável e a temperatura seria intolerável. Então, com o tempo, limitadíssimos recursos acabariam terminando e os humanos também morreriam. E as únicas criaturas que sobrariam na Terra seriam pequenas colônias de bactérias quimiosintéticas, vivendo escondidas nas imediações de fontes termais subterrâneas. Isso realmente pode acontecer? Bom, embora o vídeo possa ser considerado alarmante, a água da Terra está longe de desaparecer. Como muitos estudos continuam a alertar, o aumento do nível do mar está se acelerando. Calcular a quantidade de áreas costeiras mais suscetíveis ao aumento do nível do mar não é uma tarefa fácil, pois dados precisos associados a esse cenário só foram obtidos em algumas partes do mundo até o momento. Mas um estudo publicado pelo periódico Nature Communications no ano passado oferece uma estimativa mais abrangente sobre o panorama. A pesquisa conclui que no mundo há cerca de 1,05 milhão de quilômetros quadrados de áreas situadas a menos de 2 metros acima do nível do mar, onde o risco de intempéries é maior. No total, são 267 milhões de pessoas vivendo nessas regiões, das quais 62% estão nos trópicos. A população que habita essas áreas está mais sujeita a sofrer com inundações e marés de tempestade, dois eventos climáticos cuja frequência os cientistas estimam que deverá ser maior nas próximas décadas em função do avanço do aquecimento global. Isso porque, à medida que as temperaturas globais continuam a subir, um dos fenômenos acelerados é o derretimento das calotas polares e geleiras, o que faz com que mais água flua para os oceanos e aumente o seu volume. Mas a carga desses efeitos não será distribuída igualmente entre as regiões costeiras. De acordo com um estudo, dos 20 países com mais de 12 mil quilômetros quadrados de terras situadas a menos de 2 metros acima do nível do mar, 9 estão totalmente ou parcialmente na Ásia tropical, onde se encontram extensas faixas de litoral, grandes deltas de rios e numerosas ilhas. Com 11,3% dessa área, a Indonésia é apontada pelo documento como o país que se encontra em maior situação de risco. Mas
E aí, curiosos, curtiram o vídeo? Se você gostou desse vídeo, se inscreva em nosso canal, deixe seu joinha e compartilhe pra geral. Vale lembrar também para você não esquecer de ativar o sininho de notificações para ficar por dentro de tudo que rola aqui no Uma Curiosidade. E que tal a gente fazer uma maratona curiosa, hein? Está aparecendo na sua tela 2 vídeos que recomendamos você assistir. Eu estou esperando você em cada um deles. Valeu e até a próxima!